Com o reforço das medidas de isolamento social em razão do avanço da epidemia do coronavírus, tornou-se cada vez mais frequente a presença das pessoas nas redes sociais, inclusive com o aumento do tempo de permanência. Se as redes são espaços de relações sociais, ser cristão nesses espaços é um desafio contemporâneo. As ciências sociais nos ensinam que as revoluções têm como uma de suas peculiaridades o fato de elas não se limitarem nem no tempo nem no espaço. São transformações profundas, capazes de acompanhar a humanidade ao longo de séculos até de milênios. Assim ocorreu com a descoberta da roda, com a manipulação do fogo, o uso da agricultura. E essas mudanças não se processam apenas no campo das técnicas, se processam também no campo ou no âmbito cultural, nas mudanças das relações sociais. Vivemos nesse momento uma fase muito rica de nossa história, porque é possível afirmar que nós estamos assistindo e participando de uma série de mudanças, de revoluções que estão em curso, em franca expansão. Revoluções no campo das relações sociais que atingem as questões de gênero, as questões de orientação sexual, o sentido e a compreensão que se tem acerca das raças e, claro, na forma como nós nos interamos uns com os outros, que nós interagimos com os nossos semelhantes. É exatamente neste ponto que a internet e nos últimos 10 anos as redes sociais ocupa um papel de destaque, de verdadeira revolução, de transformação profunda no campo das nossas relações. Ao contrário do que se poderia imaginar no primeiro momento, as redes sociais nem a internet se apresentaram como moda. Na verdade, vieram para ficar e são expressão da própria lei de sociedade, que está muito bem descrita em um livro dos Espíritos, na pergunta 766. Ali, Kardec já indagava aos espíritos superiores se a vivência social representaria uma lei divina ou lei natural, e os espíritos, de uma forma muito categórica, muito direta, afirmam que sim, e que por isso nós recebemos os recursos da linguagem e outras formas de expressão, exatamente para que nós, vivendo em sociedade, suportemos uns aos outros, suportemos no sentido de dar suporte, apoio, de ajudar, de auxiliar, de estender as mãos ao semelhante para que consigamos vencer as adversidades, as vicissitudes que nos batam eventualmente à porta. Nessa perspectiva, as redes sociais elas não são instrumento, não são fim, são instrumentos, são meio. E como todo meio, elas podem ser utilizadas para o bem, para o mal. A mesma rede social capaz de disseminar o ódio, a inveja, a violência, propagar as formas de preconceito, é a mesma rede social que habilita, que permite, por exemplo, que o paciente em estado terminal, sofrendo com essa doença tão terrível, na sua face mais cruel, possa se despedir de seu ente querido que se encontra em casa e que ali não pode estar, para evitar também a sua respectiva contaminação. Então, como instrumento, claro, ela pode ser utilizada para finalidades as mais diversas. Além disso, como lá nós temos um perfil, nós temos uma postura, nós manifestamos o que somos e o que pensamos, é fundamental que a gente traga algumas reflexões quanto ao que significa ser cristão no âmbito das redes sociais. A discussão, claro, envolve muitos aspectos, nós teríamos que tratar de vários outros temas, mas eu gostaria de abordar 2 particularmente importantes. O primeiro de ordem propriamente subjetiva, uma reflexão quanto àquilo que eu faço, aquilo que eu divulgo, que eu compartilho, que eu propago. É fundamental que nós nos perguntemos primeiro, o que eu estou compartilhando? É verdade ou é uma fake news? Eu tive o cuidado de observar a procedência daquela informação, ainda que aparentemente útil. Veja que essa é uma preocupação para nós, os espíritas, que é uma preocupação de raiz. O próprio Kardec
não se contentava com o fato de aquela mensagem ter um conteúdo elevado, um conteúdo relevante, tão somente por ser proveniente do plano espiritual. Ele teve um cuidado de processamento das informações e das mensagens que chegavam pela via mediúnica. Então, esse é um cuidado que todos nós devemos ter. É também um ato de caridade para com aquele em relação ao qual eu estou enviando as minhas manifestações, as minhas mensagens. Além disso, nós precisamos nos perguntar: aquele conteúdo que eu estou promovendo, divulgando, compartilhando, ele está ajudando a construir, a levantar, a erguer? Ele está ajudando de alguma forma a humanidade, o meu semelhante? Ou ele está destruindo? Ou ele está disseminando o ódio, a violência, a indiferença? Esse é um aspecto particularmente importante nas redes sociais. Por quê? Porque elas trazem em si mesma, em razão da sua própria natureza, uma falsa sensação de que, por estarmos no ambiente virtual, as nossas ações elas não vão trazer repercussão concreta ou prática, o que é duplamente falso. É falso porque eu posso ser responsabilizado por aquilo que eu digo e promovo no âmbito das redes sociais, tanto do ponto de vista da lei humana, quanto do ponto de vista da lei natural, da lei divina. Eu sou responsável por aquilo que eu semeio, sou livre pela semeadura, mas sou responsável pela colheita, indissociavelmente. Então, eu posso ser responsabilizado e também, principalmente, as redes sociais, elas trazem consigo uma capacidade fantástica, eu diria, de superar as barreiras do tempo e do espaço. E com isso, as intervenções que por meio delas eu promovo, elas se potencializam enormemente, atingindo pessoas para além das barreiras do tempo e do espaço, como eu jamais havia previsto e como eu não exerço nenhum controle sobre esse alcance. Às vezes até dá para se tentar direcionar, mas o controle absoluto nenhum de nós tem. Consequentemente, aquilo que eu digo pode ser mais destruidor do que eu imaginava ser. E isso atrai para mim, claro, a importância da prudência quanto àquilo que eu falo, quanto àquilo que eu divulgo, quanto àquilo que eu promovo. Não se está dizendo com isso que nós não cometamos erros. O erro faz parte do processo evolutivo. O espírita, o verdadeiro cristão, não é aquele infalível. Essa é a condição dos espíritos puros. Nós que aqui nos encontramos somos, claro, fadados ao erro. O que nos torna cristãos nessa perspectiva é um esforço cotidiano, honesto e sincero de superar os erros que nós cometemos. Então, nessa perspectiva, as redes sociais podem e devem ser utilizadas, mas com a prudência necessária quanto aos impactos que elas geram. E há um segundo aspecto, os impactos que elas geram. Há um segundo aspecto que eu gostaria de chamar a atenção, que me parece muito importante. A gente não precisa carregar conosco o peso de tentar convencer o semelhante. É conhecida a frase de Bezerra de Menezes de que a divulgação da doutrina espírita, a sua disseminação é urgente, mas não é apressada. É urgente porque deve começar para ontem, mas não é apressada porque nós jamais violaremos a consciência de ninguém. Isso que serve para as ideias espíritas serve para todas as nossas relações sociais. Ali nós vamos manifestar nosso ponto de vista, eventualmente acerca da política, da economia, das relações sociais em geral. Mas nós não precisamos carregar o peso de ter que convencer o outro acerca do que pensamos. O outro tem o seu estágio evolutivo, o seu ponto de vista. Carrega consigo as suas impressões pessoais acerca do mundo, tem uma trajetória de vida que não se confunde com a nossa, ele tem o direito de pensar diferente e nós o dever de respeitar essa condição dele. Jean, mas eu acho que a ideia dele acerca da política e da vida está equivocada. Quem de nós nunca cometeu um erro, meus amigos? E será que a ideia dele que está equivocada ou é a nossa? E se a nossa estiver certa e a dele estiver errada,
isso não é um processo evolutivo pelo qual ele necessariamente passará? Então não nos cabe impor, oferecer, divulgar, propor, tudo bem, mas não impor, sobretudo pela perspectiva da violência. E como as redes sociais têm sido ocupadas hoje por espaços e atos de violência e de intolerância. É importante aqui que nós nos lembremos de que as relações sociais através de redes, elas não são uma novidade da internet. Foram por ela potencializadas, mas elas já existem desde pelo menos o surgimento do cristianismo. Lembre-se de que Jesus, para fincar a semente do amor na terra, não o fez só. Se valeu de uma rede de amigos, de 12 amigos mais próximos que, por sua vez, receberam dele a incumbência de criar novos campos de relações em torno daquilo que ficaria conhecido na história como sendo casas do caminho, as igrejas de então. Lembre-se ainda de que Paulo, que recebeu do próprio Cristo, o apóstolo dos gentios, a incumbência de propagar o cristianismo, a boa nova, pelo mundo conhecido daquela parte do planeta, ele se utilizou para isso de cartas, não só de visitas pessoais, de viagens, de expedições, mas também de cartas para noticiar a todos a boa nova, e cartas que não eram recheadas de violência, de ódio, de rancor, e não eram fadadas a disseminar a violência sob qualquer forma. Basta que nós nos recordemos da carta endereçada aos Coríntios, que traduzia em cada uma de suas palavras o amor na sua forma mais sublime. Que utilizemos, portanto, as redes sociais como os cristãos primeiros criaram as suas relações para construir, elevar, promover a paz, o bem e o amor.